Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Eu estou fazendo esse programa extra porque a gente acabou de ser surpreendido também com uma pesquisa que eu não sabia que estava rodando, né? Que mede a aprovação ou desaprovação do presidente da República. O que significa essa pesquisa para o nosso presente, para o nosso futuro, o que ela atesta, qual é a interpretação que a gente faz desses números de uma maneira inicial? Eu vou abordar aqui com certeza alguns aspectos que os grandes meios de comunicação e os analistas que a gente vê pela grande imprensa não farão, não levarão em consideração. Então convido você que está chegando agora, você se inscrever aqui no nosso portal, você mandar seus comentários, se você discordar, mande as suas críticas também, que são sempre muito bem-vindas. A sua inscrição aqui é muito importante, muito bem-vinda também, e vamos então analisar esses episódios. Bom, gente, essa pesquisa, ela retrata o que para o povo brasileiro? É para gente que discorda dessa pesquisa ficar desanimado? Muitas pessoas ficam chocadas com esses números. Calma aí, muita calma nessa hora. A gente já teve governantes no nosso país com índice de aprovação muito maior e não tem esse índice de aprovação hoje. A história foi mostrando para a gente como é que esses números, como é que esse sentimento vai se dando. Um jornalista que também era um cientista político chamado Walter Lippmann, ele foi estrategista da família Kennedy durante muito tempo. E ele dizia que as pessoas se comportam politicamente quase que 100% pelo coração, pelo seu ânimo, pelo seu sentimento. Fazer uma pesquisa de opinião num momento de grande perturbação social, onde a grande parcela do povo que estava em grande aflição foi socorrida pelo governo com uma grana que nunca pensou, foi lá no banco e sacou, evidentemente que o resultado de uma pesquisa de opinião nessas circunstâncias vai apontar num resultado próximo desse aí. Vou até dizer mais para vocês. Levando em consideração o volume de pessoas que foi atendida pelos programas sociais, era para esse número estar muito maior. Ele não está muito maior por conta do desastre que parcela da população brasileira está percebendo que o Brasil está sendo jogado. Mesmo sacando o dinheirinho, as pessoas estão preocupadas, estão conscientes que o Brasil não está indo para um caminho muito bom. Evidentemente, do ponto de vista psicológico, essa pesquisa vai animar esse mundo obscuro desse bolsonarismo, que vão achar que o Brasil é um Brasil virtual. Eles não conseguem enxergar o Brasil real, o Brasil do arroz caro, do desemprego, da falta de segurança, falta de saneamento básico, falta de perspectiva, falta de educação, falta de ciência e tecnologia. Enfim, essas pessoas não vão enxergar isso. Elas vão ficar em si mesmadas nas suas bolhas, acreditando que o presidente, como eu vi num vídeo de um bolsonarista no YouTube, né? O presidente ele se comportou como professor na ONU. Então, quando você tem gente que pensa que o Bolsonaro pode ser professor de alguma coisa, ainda mais na ONU, a gente está diante de um problema muito sério também, né? Mas isso serve para a gente também balizar a nossa interpretação da realidade. Por que Bolsonaro consegue ter 40% de aprovação, vamos dizer assim, entre bom e ótimo? Bom, gente, a gente já comentou aqui uma frase muito antiga que explica o que está acontecendo, a frase de Hegel, o filósofo, né? Ele diz que a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Nós reagimos, nós agimos de uma maneira geral na conformidade das informações que a gente recebe. Se a gente está recebendo informações que determinada pessoa é muito boa para o povo brasileiro, a gente vai tender a acreditar nisso de uma maneira geral, se a gente não tem um contraponto. Muitas dessas indicações estatísticas que o Bolsonaro está recebendo tem a ver com o tratamento que os meios de comunicação dão à figura presidencial em relação aos principais problemas brasileiros. O povo está sendo devidamente informado que nós temos mais de 140 mil mortos no Brasil por conta da inação irresponsável do presidente da República. Vocês viram ao longo desses meses todos o presidente ser apontado nominalmente como responsável pelas mortes no nosso país? As mentiras que ele conta foram categoricamente desmentidas. A vida patrimonial dessa família foi exaustivamente mostrada por brasileiro. O povo está consciente que o Brasil está perdendo investimentos na proteção da nossa fauna e nossa flora e por isso o Brasil está tendo seu bioma absolutamente destruído por esse governo. O povo está vendo que o governo Bolsonaro se comportou, se transformou num cabide de empregos para militares incompetentes que estão dentro desse governo apenas para ganhar um contra-cheque mais alto.
Então, a gente fica diante de uma situação onde parcela grande da população fica desinformada, não é informada corretamente e não consegue atrelar os seus problemas do dia a dia a uma personagem, a um personagem responsável por isso. E por que que isso acontece? A gente tem mostrado isso aqui o tempo todo. Porque os grandes meios de comunicação, eles têm grande interesse de preservar a área econômica desse governo, que foi absolutamente entregue a um grupo de pessoas aventureiras, testas de ferro dos grandes grupos transnacionais, dos grandes grupos financeiros, dos grandes fundos de investimento, aos quais esses grandes meios de comunicação têm negócios e estão atrelados. Então a coisa funciona assim. Nós vamos fazer uma crítica velada ao Bolsonaro, mas a gente não vai aprofundar muito, senão ele pode cair. As pessoas vão ficar revoltadas, podem ir para a rua e não é interessante para a gente que Paulo Guedes saia desse governo. Eu já mostrei para vocês que não existe relação alguma entre Paulo Guedes e Bolsonaro. Eles não são amigos, eles não se conheciam, eles não têm uma relação de lealdade, de afeto, de nada. Simplesmente são interesses. Bolsonaro precisa de Paulo Guedes para continuar pendurado no cargo da presidência da República para ter imunidade de todas as coisas que são acusadas à sua família, milionária, né? A sua família grande negociante, e Paulo Guedes precisa que Bolsonaro o mantenha dentro do governo para que ele continue a entregar o nosso país. Então, essa pesquisa não é uma pesquisa surpreendente, é uma pesquisa que tem a ver com essa relação de causa e efeito. Se o povo não é devidamente informado, e não é devidamente informado por uma questão estratégica, obviamente esse povo tende a se comportar como uma questão muito emergencial, uma questão de alguém que é apontado como aquele que ajudou a provocar uma diminuição da sua aflição. Tem muita coisa para acontecer no nosso país. As pessoas que estão vendo o desastre que está acontecendo não devem ficar abaladas. A gente tem que analisar com muito critério, com muita sabedoria, muita consciência e não baixar a nossa guarda diante das críticas que a gente tem que fazer. Não existe como a humanidade avançar, como o nosso país avançar, sem debate, sem crítica, sem expor os problemas, sem apontar responsáveis pelas questões graves que acontecem no Brasil. Então, por mais que essa pesquisa possa inclusive influenciar as eleições municipais de agora, o jogo está sendo jogado. Eu quero ver o ano que vem com os problemas que se avizinham, que são problemas muito graves, problemas que a gente vai ter com a evasão de divisas que está acontecendo no nosso país, a redução de investimentos, o empobrecimento da classe média, a quebra de empresas, o aumento do desemprego, enfim, a diminuição do Estado e da proteção social de uma maneira geral, como essas pesquisas continuarão a serem apresentadas mais à frente. Se os meios de comunicação continuarem a absolver o presidente da República de tudo que são tragédias brasileiras e que são responsabilidade do governo federal tratar e não trata, então a gente vai ter um nível ainda de pessoas que estão absolutamente tomadas pela desinformação que vão acreditar que o presidente merece esse voto de estar sendo presidente ótimo ou presidente bom. Você que está vendo a realidade como eu estou vendo, a gente só pode achar que no Brasil tem muito mais gente inocente ou gente com problemas cognitivos do que a vã filosofia poderia imaginar, né? Vamos continuar em frente, gente. Não vamos ficar transtornado nem abalado com esse tipo de pesquisa, não. Afinal de contas, a maior parte do povo brasileiro, com todo o bombardeio midiático, com todos os programas que estão atingindo brasileiros, ainda tem uma visão bastante diferente desse restante dos 40% do povo brasileiro. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!